Boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gilberto Lima. Você que já está nos acompanhando agora pelo segundo tema da nossa série Verdade para Hoje. Se você ainda não assistiu a primeira, por favor, acesse o nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, curta e você também poderá assistir esse primeiro vídeo, porque o primeiro é a introdução desse segundo. Hoje o nosso segundo tema é uma continuidade que ampliará sua visão sobre o grande conflito. O que vem a ser este grande conflito? Pois todos nós estamos envolvidos, inseridos nele. Então, antes de nós começarmos o estudo, eu gostaria de convidar você, assim como está, a fechar seus olhos, curvar sua fronte e falarmos com Deus. Querido Pai, Senhor, nosso Deus, pedimos agora a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, para compreender essas verdades tão importantes e essenciais para os dias em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ouça agora Verdade para Hoje com Edilberto Lima. Então, uma boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre o ciclo do grande conflito na história, né? Para aqueles que assistiram o primeiro vídeo, o primeiro encontro, nós falamos sobre o que acontece dentro do grande conflito. Existe algumas fases do grande conflito em que acontecem em todas as ocasiões. E hoje vou falar sobre o ciclo dividido em três grandes blocos na história do mundo. Nessas três fases, todas as fases, melhor dizendo, em todos esses três blocos na história, todas as fases do grande conflito acontecem simultaneamente. Então vamos então acompanhar esses três grandes blocos da história, mostrando o grande conflito em detalhes bem semelhantes em todo o enredo, né? Vamos então ao primeiro. O primeiro fala sobre desde a criação do mundo até o dilúvio. E nós temos aqui, para quem assistiu a primeira, sabe sobre essas fases. Existe um momento em que a verdade está plena, ou seja, toda a verdade de Deus está exposta à humanidade. Depois vem um período de apostasia. Eu expliquei sobre isso. E há um período em que a apostasia toma conta de forma quase plena, por um longo período. Depois nós temos aí um período de reforma. Deus levanta homens e mulheres para resgatar verdades que tinham sido soterrados pela apostasia. E depois nós temos um período de restauração, ou seja, restauração plena, toda a verdade sendo resgatada e também está em sincronia, ou seja, num período paralela com uma apostasia plena, a tal ponto em que a igreja de Deus, a grande parte da humanidade, até da igreja, boa parte dela, passa por lá da apostasia. Então, quando a verdade está plena e nós temos aí uma junção de grande apostasia, aí vem um juízo mundial, um juízo de impacto não só de um país ou de um continente, mas que envolve o mundo inteiro. Então vamos ver esse protótipo do que aconteceu na história desde a criação até o dilúvio. Então nós temos aqui um período da verdade plena, que foi no período da criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesse momento, nesse período aqui, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Deus se apresentava todos os dias ao casal. E os anjos de Deus faziam morada aqui na terra. O homem não estava vivendo em pecado. Então ele tinha a verdade absoluta, completa, plena nesse período da história do mundo.
Mas depois que o homem caiu em pecado, veio a apostasia, liderado na pessoa de Caim. Caim foi o líder na rebelião. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, se você olhar nas escrituras, você vai ver que Caim se tornou o pai de uma nação de rebeldes. Você vai ver a linhagem de seus filhos cada vez cometendo pecados piores do que Caim. E assim você vai vendo que foi crescendo uma geração de homens e mulheres se levantando em rebelião. Verdade de Deus sendo soterrada e heresias sendo implantada. Interessante que você, estudando sobre a história desse período da história inicial do mundo, você vai ver que há muita semelhança com nossos dias. Então você vai ver aí que os homens cresciam, se afamavam, se enriqueciam, cidades eram construídas, tudo pela família de Caim, né? E agora nós temos a outra fase, que é o período de reforma. E nós temos aí um grande reformador que foi Enoque, o reformador principal, porque ele viveu depois de um bom tempo, depois de Adão e Eva, já diz o texto em Gênesis capítulo 5, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Ou, portanto, Deus para si o tomou. Então Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado. Enoque tinha uma intimidade com Deus e ele foi um testemunho da graça de Deus, do poder de Deus em seus dias. Depois de muitos anos em apostasia, Deus ergueu Enoque. Você pode ver isso no livro de Gênesis. E aí nós temos agora o período da restauração completa de toda a verdade. Noé e sua família foi um período de restauração de toda a verdade. Foram os verdadeiros remanescentes. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Então Noé, bem na geração final, próximo a vir o juízo, Noé se levantou. A Bíblia fala que Deus achou graça diante de Noé. Noé estava com graça diante do Senhor. Noé e sua família, ele era ordeiro, ele era amigo de Deus, andava com Deus, assim como Enoque. Só que no tempo de Noé, toda a verdade de Deus tinha sido restaurada. O mundo estava preparado. E se você olhar nas escrituras, você vai ver que, infelizmente, até dentro da igreja, grande parte estava corrompida. E diz a Bíblia que muitos dos filhos de Deus se uniu com as filhas dos homens. Então, praticamente poucos permaneceram na verdade. E chegou a tal ponto que, bem perto do juízo divino, somente Noé e sua família entraram na arca. E nós temos agora o juízo final, né? E diz aqui o juízo, dilúvio, castigo mundial. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então nós vemos aí a destruição plena do planeta, ficando apenas Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Então vemos aí um castigo mundial, uma destruição que envolveu todo o planeta. E assim a humanidade foi exterminada, ficando somente Noé e sua família, certo? Então nós temos agora aí, nós já vimos o primeiro bloco, né, do ciclo do grande conflito, do dilúvio, da criação até o dilúvio. E agora nós vamos para o segundo bloco,
que é pós-dilúvio até Jesus. E nós temos aqui nesse período também as 5 fases se cumprindo, a semelhança da primeira, as 5 fases do período do grande conflito. Nós temos aqui a plena verdade. Noé e sua família. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Interessante que a semelhança da ordem de Deus para Adão e Eva, que viviam em toda a verdade, que conheciam toda a verdade, eles deveriam frutificar e multiplicar e encher a terra, e Deus os abençoou. Deus repete aqui a bênção para Noé e seus filhos, para que multiplicassem e crescessem, pois eles estavam vivendo em quê? Em plena luz e poderiam encher a terra. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então Deus aqui abençoa a humanidade em seu reinício, fazendo assim viver em plena luz e poderem assim crescer e multiplicar. Mas infelizmente também de novo cai em apostasia. E nós temos aí um período longo. Deus levantou Noé, aí alguns dos filhos de Noé caíram em pecado, foram se separando. Aí você vai lendo o relato de todo o livro de Gênesis, você vai ver que agora Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, a sua igreja foi crescendo, separada do mundo. E agora nós temos aqui um período em que Israel, para quem conhece a história, lembra que Israel teve, devido à fome, teve que ir para o Egito. Mas depois que José morreu, o povo de Israel começou a ser subjugado pela nação egípcia. E a igreja, que é o povo de Israel, foi passando por um período de apostasia. E aconteceu, diz em Êxodo capítulo 2, e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então Israel passou aproximadamente, a igreja, 400 anos de escravidão. As verdades de Deus foi soterrada. Não guardavam mais os mandamentos, as verdades essenciais, as verdades pilares que eu quero apresentar a vocês no decorrer de nossa série. Essas verdades foram sendo esquecidas e apagadas do coração do povo de Deus. Então Deus agora levanta um reformador. E nós começamos agora o período de reforma. E este homem foi Moisés, o reformador principal. Olha só o que Deus fala de Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então vê que Deus chama Moisés para começar a resgatar as verdades de Deus que tinham sido enterradas sob o regime egípcio. Vocês estão vendo que o grande conflito envolve muito o papel de Deus, o papel da igreja de Deus no mundo, e nós temos aí a atuação do inimigo e os seus liderados. Esse é o grande conflito entre o bem e o mal. Deus, os anjos de Deus, Satanás, seus anjos, e ele envolve na humanidade. Envolve quem? Satanás envolve os ímpios, seu povo rebelde, e Deus envolve sua igreja. E nós temos agora um período em que Deus usa Moisés para começar a resgatar as verdades para o mundo até então. E aí nós temos agora um período da restauração, restauração plena. E o melhor símbolo dessa restauração plena é a pessoa de João Batista. Jesus, ao falar de João Batista, olha só o que ele disse:
Mas então, o que foste ver? Jesus está falando sobre a questão dos fariseus, saduceus e os israelitas, que iam até o deserto do Jordão, até o Rio Jordão. E eles iam para quê? Para ver quem? Um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ou seja, esse período em que vem o remanescente, ele vem como sendo o povo de Deus, para estar o quê? Restaurando e finalizando as últimas verdades que precisavam ser restauradas. Você tem que entender que nesse grande conflito, na fase da reforma, começa a ser uma restauração das verdades, mas passa-se muito tempo, muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, para que toda a verdade seja restaurada. Mas quando chegou em João, no tempo de Jesus, todas as verdades estavam sendo restauradas para prepararem-se para o juízo que viria. E você vai ver que nesse período de João Batista, grande parte da igreja estava em apostasia. Em contrapartida, a verdade plena de Deus estava sendo restaurada no tempo de João Batista. E agora nós vamos ver o juízo que cai, o juízo mundial. E esse juízo foi a crucifixão de Cristo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo mundial, o castigo por causa dos pecados, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, olha só, o termo mundial, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o momento em que a humanidade deveria receber o castigo de Deus para serem destruídos mundialmente, caiu sobre o Filho, sobre Jesus. A morte de Cristo, ele tem um alcance bivalente, um alcance espiritual para cada indivíduo e também um alcance coletivo. O mundo no tempo de Jesus estava preparado para a destruição, tal como no dilúvio. Mas Deus, em vez de enviar chuva e destruição mundial, ou derramar fogo do céu, ele derramou sua ira sobre seu Filho Jesus Cristo, pois todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então vemos aqui que em Cristo Jesus, em sua morte na cruz, o juízo de Deus também mundial se cumpriu. Né? Então, de forma muito diferente, mas aconteceu. E nós temos agora a terceira, última fase do grande conflito. E esse agora de um modo muito especial. Nos nossos próximos encontros, iremos falar mais e mais extensivamente sobre a terceira fase. Essa terceira fase, o grande conflito, envolve desde a igreja primitiva até a segunda vinda de Cristo. Nós temos aqui também o momento da plena verdade, a apostasia, reforma, restauração e juízo mundial. Vamos ver a plena verdade. E essa foi a plena verdade, foi no tempo da igreja primitiva. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E isso se cumpriu na igreja primitiva, a qual os apóstolos receberam a porção dobrada do Espírito Santo, receberam a chuva do Espírito Santo, receberam a plenitude do Espírito e viveram em toda a verdade, pregando toda a verdade no primeiro século de nossa era. Mas infelizmente veio o período da apostasia
na pessoa do chifre pequeno, que é o líder da rebelião. Nós, em nossa série, iremos identificar quem é esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno, já vou dar algumas dicas. Ele é o mesmo do que o homem da iniquidade. Ele é o mesmo que a besta do Apocalipse. Quer você saber quem é o chifre pequeno? Então, se prepare, que em nossos próximos encontros iremos falar sobre quem é o chifre pequeno do período da apostasia. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Então, Daniel 8, capítulo 12, fala desse chifre pequeno, e que ele lançaria a verdade por terra, e o que ele fez prosperou. Então, houve um período longo na história do mundo que este chifre pequeno lançou a verdade de Deus por terra. Infelizmente, nós iremos mostrar mais para frente, em detalhes, sobre esse período, né? Então nós vamos ver agora que há um período de reforma. Olha só, Martim Lutero foi o principal reformador. Ele não foi o único, mas de todos os reformadores, ele foi o principal. Isaías 58 já estava profetizando sobre esse período. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Então, aqui Isaías estava profetizando que haveria de ser o quê? Levantados fundamentos de geração em geração. E realmente, antes de Martinho Lutero já tinha havido alguns reformadores, mas Lutero foi o reformador que destacou mais mundialmente. E aí Deus foi levantando vários reformadores e foi se levantando. E agora nós vamos ver o período da restauração. A igreja remanescente. Apocalipse 12, verso 17 diz assim sobre essa igreja remanescente. Assim como Noé e sua família, assim como João Batista e seus discípulos, aqui nós temos a igreja remanescente. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Quem é essa igreja remanescente apontada pela profecia? Aqui fala de duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Quais são esses mandamentos de Deus? E qual é o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus? Quem é esse dragão que irou contra a mulher? Então nós iremos estudar com mais detalhes sobre este movimento final da igreja remanescente. E nós temos agora também as semelhanças dos dois anteriores períodos, dos dois anteriores blocos, nós temos o juízo mundial, que é a segunda vinda de Jesus. Eles, diz aqui o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 a 7. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Está vendo que o apóstolo Pedro está falando daquele primeiro juízo mundial que foi destruído pelas águas? Ele agora diz aqui, ó, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o apóstolo Pedro aqui está nos apontando que para um futuro bem próximo não será destruído o mundo pelas águas, mas sim pelo fogo. E esse será no dia do juízo, que é a segunda vinda de Cristo. Então, meus queridos, aqui nós apresentamos, de um modo bem breve, bem sucinto, os três grandes blocos da história do mundo, do ciclo do grande conflito. E eu gostaria de fazer uma pergunta: de que lado você vai estar no grande conflito? Há somente dois grupos na história do mundo: os justos e os ímpios. Você precisa decidir de que lado vai ficar. Que você se decida ao lado da verdade. Que você agora
tome a decisão de uma vez por toda estar do lado de Cristo. Eu gostaria de fazer agora uma oração por você, para que você se decida em favor da verdade e você possa continuar nos acompanhando, nos assistindo nesses nossos próximos encontros. Verdades que você nem imaginaria existir, ela vai ser apresentada aqui. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Querido Deus, Senhor nosso Pai, essa pessoa que nos está nos assistindo, que acompanhou nesse estudo de hoje, ele entendeu muito bem, ela entendeu que precisa se colocar ao lado da verdade, ao lado de Cristo. Porque nesse drama entre o bem e o mal, não existe um ponto neutro. Não tem como ficar em cima do muro. Ou vou estar do lado do bem ou do lado do mal. Ou do lado de Cristo ou do lado de Satanás. Que esta pessoa possa estar ao lado da verdade, porque somente a verdade nos libertará. Somente a verdade satisfará a nossa alma e o nosso coração. Nos abençoe, ó Pai. Dar-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Então, que todos nós possamos estar vivendo ao lado de Cristo para resistir na história do mundo. Esteja preparado para o nosso próximo encontro. Deus nos abençoe. Amém.